Tá difícil lembrar daquilo que você precisa fazer? Cara, eu passo por esse mesmo problema. Muitas vezes a minha rotina, eu acho que ela não tá tão bem organizada para eu me lembrar do que é importante. E às vezes acabo deixando muita coisa passar. Se você passa por esse problema, e acho que muita gente passa, é normal que você fique pensando, mas como que eu resolvo isso? O que que eu posso fazer para me ajudar? Bom, nesse vídeo eu quero te mostrar uma sugestão que tem funcionado para mim e que talvez possa funcionar para você, que é de tomar boas notas. Como que tomar boas notas pode nos ajudar a lembrar das coisas? Como tomar boas notas pode fazer com que nós levemos os nossos projetos adiante? Então nós vamos explorar isso um pouquinho nesse vídeo, eu te convido então a acompanhar comigo. Antes de mais nada, a gente tem que entender o porquê que é importante a gente fazer anotações. As anotações, elas não são só uma forma da gente tirar da cabeça as coisas que a gente quer se livrar e não quer lembrar naquele momento. Fazer anotações, na verdade, nos ajuda a termos uma melhor organização mental para que a gente assim consiga pensar em ideias para os nossos projetos. Por exemplo, imagina que você tem um projeto que você queira tirar do papel e você está pensando nisso faz muito tempo. E você está com isso na cabeça e você fala assim, cara, eu preciso fazer, mas nunca tira do papel e nunca faz. O que que você pode fazer então e por que tomar anotações pode ser uma boa? Nos seus projetos pode ser que você tenha que fazer uma série de atividades para que você consiga entregar aquilo que se espera. Aquilo que você quer, aquilo que às vezes você vai fazer dentro do seu trabalho. Seja como for, anotar vai te ajudar a ter uma visão mais clara, mais ampla de todo esse processo e vai fazer com que você tenha mais tranquilidade para que você consiga então seguir esse trabalho desenhando um fluxo, desenhando um jeito para que as coisas ocorram. Além disso, tomar boas notas é o que vai te ajudar também a revisar os pontos que talvez não façam mais sentido. É que você começou a trabalhar num material, num projeto e você achava que cara, eu preciso seguir por esse caminho A, porque se eu não seguir por esse caminho A, tudo vai dar errado. Mas conforme você foi desenvolvendo, você percebeu que esse caminho A não era daquele jeito que precisava ser feito. Então você revisando essas ideias, você consegue perceber que alguns ajustes tinham que ser feitos lá atrás. E com essas informações, com essa base de conhecimento que você consegue tomar decisões que vão te ajudar a colocar o seu projeto nos trilhos. Isso vale para todos os campos da vida, né? Projetos é tudo aquilo em que você precisa planejar. Então, naturalmente, o planejamento ele envolve anotações. E aí fica aquela pergunta, né? Mas como eu posso fazer boas anotações? Anotação nada mais é do que um hábito. E para criar um hábito, a gente sabe que demanda tempo, esforço e energia. Por exemplo, quando você quer ir para a academia, você não vai um dia para a academia e a partir daí você está habituado e consegue todos os dias no mesmo horário bonitinho. Não, você tem que se forçar aí. E a verdade é que dependendo do tempo que você vai, mesmo assim, se você faltar um dia, você pode colocar todo esse hábito a perder. Então como que você pode fazer de tomar boas anotações um hábito na sua vida? Bom, eu tenho algumas sugestões. A primeira delas é usar o bom e velho papel e caneta. Nenhum hábito vai ser construído se ele for muito difícil de você fazer. Papel e caneta é uma ferramenta que todos nós temos à nossa mão disponível todos os dias. Quando você usa o papel e caneta, você também ajuda o seu cérebro a gravar melhor aquela informação que você está escrevendo. Porque enquanto você escreve, é como se você estivesse falando sobre aquele assunto, escrevendo e lendo, o que te ajuda na memorização. Com isso, conforme o tempo vai passando, você vai percebendo que aquilo que você fez anotações, você costuma lembrar com maior facilidade. E o que você costuma lembrar com maior facilidade se torna uma ferramenta poderosa no seu dia a dia para que você consiga tirar os seus projetos do papel. Mas talvez você pense, eu não sou tanto desse mundo analógico, de ficar escrevendo em papel. Não tem nenhum problema, eu também não sou. Eu gosto muito mais do mundo digital. E para isso a gente usa alguns aplicativos em que a gente consegue fazer anotações e, ao mesmo tempo, construir uma rede de conhecimento que talvez o papel e a caneta não nos permitam. Seja qual for o seu mundo, o papel e caneta ou o digital, lembre-se de uma coisa, tomar boas notas envolve prática, envolve disciplina, envolve personalização, ou seja, dar cara às suas notas de uma forma que elas façam sentido para você. Existem diversas formas de você tomar boas notas. E alguns métodos são utilizados por pessoas ao redor do mundo e as ajudam a fazer com que as suas ideias elas tenham uma casa e essa casa seja arrumada.
Só para explorar alguns, nós temos o primeiro deles, o método Cornell. O método Cornell envolve áreas específicas para anotações, ou seja, você separa a sua nota como se fossem pequenos blocos, onde você tem espaço para as anotações em si, para as palavras-chave e para outras ideias importantes. Esse método ele usa de um layout meio que padronizado. Isso pode ser bom para quem não sabe como começar a tomar boas notas e precisa dividir suas ideias, compartimentalizá-las. Mas talvez não seja o melhor método para você que está iniciando. Um outro método também muito usado é o método que se chama Bullet Journal, onde ali se explora o poder das anotações que são em formato de bullets, ou aqueles pontinhos, né? Aquelas bolinhas que vão antes ali das informações. Ela pode ser útil para organizar rapidamente uma lista de tarefas, organizar suas ideias, separar por tópicos aquilo que é importante para você e também fornece maior flexibilidade para aqueles que desejam usar mais espaço do papel. E você pode personalizar os seus pontos, né, os seus bullets da forma como bem preferir. Bolinha, triângulo, quadrado, círculo, do jeito que você quiser. Por fim, a gente tem o mapa mental. O mapa mental ele é um outro formato de anotações que visa criar conexões entre suas notas. Por exemplo, vamos supor que você esteja pensando em fazer uma festa. E nessa festa você precisa garantir que algumas coisas ocorram. Você precisa garantir que os convites sejam enviados, você precisa garantir que o DJ está contratado, você precisa garantir que o espaço está disponível. Com isso você pode criar como se fosse um guarda-chuva, onde você coloca festa e aí você vai descendo esses tracinhos para convidados, DJ e espaço. E aí dentro de espaço, por exemplo, você pode colocar uma lista de tarefas que você precisa fazer, como verificar a disponibilidade, verificar o ambiente se ele está limpo, conversar e ver se a reserva está garantida e assim por diante. Assim como as outras sessões também. Ele é muito mais organizacional do que os outros métodos de anotação, então pode ser um pouco mais complicado para aquele que não sabe muito bem o que fazer ou como seguir. Mas pode ajudar principalmente quem preza pela organização e por uma organização mais visual. Geralmente o mapa mental é bastante usado em quadro branco ou anotações digitais também, pois essas conexões são mais facilitadas ali. Ok, a gente falou aqui de alguns métodos de anotação, mas se você não é do papel e caneta e é do digital, o que você pode usar para fazer essas anotações? Use o que for mais fácil para você. Geralmente, os celulares eles já vêm com aplicativos de notas instalados. Por exemplo, se você usa um iPhone, você deve ter o aplicativo Notas da Apple dentro do seu celular. Esse já é um aplicativo padrão, já vem pré-instalado e já tem diversos recursos que podem te ajudar a fazer boas anotações. Mas se você tem, por exemplo, um Galaxy, um Samsung Galaxy ou outro Samsung, será que você tem um bloco de anotações tão poderoso? Claro que tem, você tem o Samsung Notes, que também é um excelente aplicativo de bloco de notas, onde você consegue fazer diversas coisas com ele. Mas talvez você não tenha nem um iPhone nem um Samsung, mas tem um outro aparelho Android. Muito provavelmente você vai ter um bloco de notas da sua própria fabricante, ou ele pode vir pré-instalado com o Google Keep, que é uma ferramenta do Google para anotações rápidas. Tanto que os cartões parecem até um pouquinho os post-its que a gente está acostumado no mundo físico. Então, explorando um pouquinho deles, vamos falar primeiramente do bloco de notas da Apple. O bloco de notas da Apple é um aplicativo que vem instalado nos iPhones há muito tempo. E ele pode ser útil para você porque ele é muito rápido e integrado com todo o ecossistema. Então vamos supor, se você usa iPhone, usa Mac, Apple Watch e assim por diante, você consegue ter todas as suas anotações sincronizadas e você pode usá-las a qualquer momento do seu dia. Eu recomendo que, inclusive, você faça a divisão de pastas e utilize essas pastas para identificar os seus projetos. Por exemplo, você pode ter uma pasta chamada de Projeto Vida Fitness, você pode ter uma outra pasta chamada de Leitura e você pode ter uma terceira pasta como Séries para assistir. E através dessas pastas você consegue organizar suas anotações e assim garantir que você vai ter aí um aplicativo bem preparado, bem estruturado para você usar. No Samsung Notes, você também consegue fazer a divisão por pastas, mas ele é mais legal ainda porque ele tem a possibilidade de você fazer anotações com o dedo. Então você pode tanto escrever quanto desenhar nas suas notas usando o seu dedo. Ou se você tem um celular da linha Ultra ou um tablet com caneta da Samsung,
aí fica até melhor, né? Porque aí você consegue fazer como se fosse papel e caneta, só que com o poder do digital. Ou seja, ele consegue reconhecer o seu texto, e com esse reconhecimento de texto ele consegue categorizar suas notas, e com essas categorias você consegue linkar uma nota na outra. Além de você poder usar as hashtags para fazer os tagueamentos, né? Indicar ali qual nota serve para quê. Então isso tudo é muito interessante e muito legal no Samsung Notes. Mas ainda a gente tem aqueles queridinhos, né? Que o pessoal sempre indica e provavelmente vocês já viram, como o Notion e o Evernote, por exemplo. O Notion é uma ferramenta muito poderosa, mas não somente para anotações. O Notion ele é ainda mais indicado para quem precisa trabalhar com base de dados, já que toda a estrutura dele é construída para que você consiga fazer rápidos links entre informações e visualizações. O que isso significa? Vamos supor que você tem uma tabela em que você precisa organizar o que cada convidado seu vai levar para sua festa. Mas você quer ter uma visão de quem vai levar salgado e quem vai levar doce. Então você consegue, através da base de dados do Notion, criar uma visualização que te fornece um gráfico. Por exemplo, 60% estão levando salgado, 40% estão levando doce. É a ferramenta mais intuitiva, fácil para você usar no seu dia a dia? Talvez não seja, mas ela é muito poderosa e pode te ajudar a buscar objetivos maiores quando você pensa nessas visualizações de base de dados. Por fim, a gente tem então o Evernote. O Evernote é o bloco de notas que eu particularmente uso, e ele está disponível no mercado há muitos anos, há mais de 10 anos. O Evernote ele é um aplicativo que eu gosto porque você consegue fazer diversas coisas dentro dele, como capturar imagens, fazer OCR, que é aquele reconhecimento de texto em PDF, bem como exportar também as suas notas em arquivos PDF. Eu gosto muito de usá-lo porque eu tenho uma casa para as minhas notas, onde eu consigo fazer alguns links entre elas, porque ele funciona num esquema de cadernos, e através desses cadernos depois eu posso exportar essas notas para um formato de PDF, caso eu precise imprimir ou entregar para outra pessoa. Como eu falei, independentemente desses aplicativos, o que você deve escolher é o que melhor funciona para você. Então, que tal você começar pequeno? Começar primeiramente fazendo uma anotação no seu bloco de notas do celular, ou talvez levando um bloquinho, né, de papel e caneta no seu bolso, para que você possa fazer notas durante o dia e começar a criar esse hábito. Assim você vai garantir que as suas informações não vão se perder e você vai perceber que a sua memória vai ficar cada vez melhor. Obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho e com certeza vamos nos ver numa próxima. Obrigado por participar desse vídeo. Até a próxima.